Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Estamos iniciando mais um programa ABC do Espiritismo pela nossa querida TV Mundo Maior. Sempre fazemos essa referência porque sabemos da grande responsabilidade que a TV Mundo Maior, a maior TV espírita que nós temos no país, a preocupação de levar sempre uma mensagem de amor, de paz, de alegria. Nesse momento felicito a TV Mundo Maior, através do seu dirigente André Maroso, que com muito amor, com muito carinho e com muita dedicação tem trabalhado profundamente nesse projeto, que é um projeto muito importante de levar a mensagem do amor através dos meios de comunicação. Nosso abraço ao André e também o nosso abraço a toda a equipe da TV Mundo Maior e também de toda a direção das casas André Luiz. André Luiz, tudo bem com você? Tudo bem, querido Sérgio, saudamos, cumprimentamos a todos os nossos telespectadores. Que Deus, o nosso Pai, nos abençoe, nos ampare em mais esta oportunidade. André, hoje, como sempre fazemos, vamos falar um pouquinho de um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, porque entendemos que temos que pautar no Evangelho. Eu gostaria de contar apenas uma pequena passagem que me chamou a atenção. Há 31 anos atrás, quando eu tive a oportunidade de visitar Chico Xavier, eu me refiro a um fato que ocorreu na sua casa. Eu vinha de uma outra religião, logicamente, um jovem perturbado pelas questões mediúnicas, porque na época poucas pessoas explicavam isso. E quando eu mudei para Itatiba, para trabalhar numa agência bancária, fui convidado para ir no Espiritismo. Confesso que eu demorei um ano para aceitar o convite, e quando aceitei, logo em seguida fui convidado para ir com Antônio de Pádua Souza para Uberaba. E uma noite nós tivemos a oportunidade de conversar com o Chico, e o Chico nos contou uma coisa, André, muito interessante. O Chico nos contou que nós deveríamos nos preparar para fazer palestra, que eu deveria estudar muito, porque era importante, eu devia estudar 2 horas por dia. Mas o final que foi muito interessante, que é o que eu gostaria de comentar nesse instante. O Chico olhou para nós e disse: meu filho, você precisa ler muito, mas em especial o Evangelho. E nas palestras não se esqueça de falar do Evangelho. Hoje o movimento espírita se fala de tudo, menos do Evangelho. E o Chico arrematou dizendo: enquanto não tivermos Jesus no coração, não resolveremos as condições da ciência e da filosofia, porque precisamos estar com o coração preparado para tal. E qual é a página, André, que foi nos reservado para o dia de hoje? Hoje nós vamos falar um pouquinho, reconhece-se o cristão pelas suas obras, o trabalho, os frutos naturais. No programa passado, nós conversamos um pouquinho a respeito do escândalo. Hoje não, hoje nós vamos falar um pouquinho da repercussão positiva que uma atividade, que um ato beneficente, que o amar o próximo pode gerar. Porque às vezes as pessoas ouvem o programa e falam: poxa, mas o Espiritismo só fala de reforma íntima, só aponta que estamos errados. Hoje nós vamos falar um pouquinho dos acertos. Hoje nós vamos falar que nem tudo está perdido, que nós já estamos conseguindo fazer muitas coisas boas. Basta cada um de nós começarmos a trabalhar pela nossa reforma íntima. Uma coisa está ligada à outra. Por isso que eu disse no programa anterior que eu gostei dessa palavra, o conjunto da obra. Nós não podemos falar apenas de caridade, apenas de mediunidade, apenas de trabalho assistencial, de filosofia, de ciência, ou somente de religião. Nós temos que ter um conjunto desta obra. Uma coisa se interliga à outra. Como diz no livro Consolador, a base é a ciência e a filosofia, mas o topo é a religião. Emmanuel nos conclama a pensar dessa maneira. Nós vamos recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 18º. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Item 16º. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Simeão ditou esta mensagem na cidade de Bordeaux em 1863. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Escutai estas palavras do Mestre.
Todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio, abri os vossos ouvidos, pois chegou o momento de ouvir. Será suficiente trazer a libre do Senhor para ser um fiel servidor? Será bastante dizer, sou cristão, para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos, e o reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada no fogo. Eis as palavras do Mestre. Discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Quais os frutos que a árvore do cristianismo deve dar? Árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas ainda não abrigaram a todos os que devem reunir-se em seu redor? Os frutos da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e fé. O cristianismo o vem fazendo desde muitos séculos. Prega sempre essas divinas virtudes, procurando distribuir os seus frutos, mas quão poucos os colhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Quiseram moldá-la segundo as suas ideias, modelá-la de acordo com as suas conveniências. Para isso, a cortaram, diminuíram, mutilaram. Seus ramos estéreis já dão maus frutos, pois nada podem produzir. O viajor sedento, que se acolhe à sua sombra, procurando o fruto de esperança que lhe deve dar força e coragem, encontra apenas os ramos adustos, pressagiando mau tempo. É em vão que busca o fruto da vida. Na árvore da vida, as folhas tombam, secas aos seus pés. As mãos do homem tanto as trabalharam que acabaram por crestá-las. Logicamente, é uma referência bíblica. Nós vamos encontrar esse texto de uma maneira magnífica, falada por Jesus e escrita pelos discípulos. Essa árvore que Jesus, sendo um espírito do futuro que veio para nos auxiliar no passado, seja o mundo de provas e expiações, ou mesmo seja o mundo primitivo. Mas fato é que a colocação é muito clara de Jesus. Quando nós plantamos uma árvore e quando nós começamos a tratar essa árvore, regamos, colocamos adubo, e é uma árvore frutífera, nós vamos num determinado momento ver a florada. E depois da florada, nós vamos ver o arrebento do fruto. É mais ou menos fazendo uma comparação à mulher quando se encontra naquele período de gestação. E aí nós vamos saborear o fruto. E sabemos que o fruto nós podemos colher verde e esperar para que ele amadureça, o chamado amadurecimento à força, ou nós podemos permitir que o fruto possa amadurecer no pé. Logicamente, a fruta terá um sabor todo diferente. Quando Jesus partiu, os discípulos criaram a casa do caminho. Saíram do campo da oratória para o campo da prática. Então ali eles davam comida para os necessitados, chás e remédios para os doentes, atendia os atropiados de toda sorte. Era uma casa de caridade chamada a Casa do Caminho. O tempo foi passando, o cristianismo foi se fortalecendo nessa área, até que alguns iluministas começaram a deixar de colocar na árvore o que era necessário para a sua sobrevivência, pelos próprios interesses pessoais. Deixaram de colocar o adubo, deixaram de tratar, deixaram de podá-la, e ela começou a se enfraquecer. Foi se tornando velha e enfraquecida, porque não davam a ela o alimento que ela necessitava. Essa analogia eu também faço com as religiões e com o processo do cristianismo. Nós nos perdemos ao longo do tempo.
nós nos tornamos uma árvore estéril. Precisamos novamente olhar esta árvore bonita, tirarmos uma quantidade de terra ao seu lado, colocarmos uma terra nova, com adubo, com elementos naturais, para que ela possa novamente se fortalecer e voltar a dar os seus frutos. Assim é o homem. A caridade não é um processo natural do homem, mas é uma conquista pelo seu esforço e pela sua dedicação. É por isso, André, que essa mensagem é belíssima, convidando-nos a sermos melhores. Para mim, o Evangelho, segundo o Espiritismo, de todas as obras de Kardec, é que mais toca o meu coração. O Livro dos Espíritos toca a nossa mente, o nosso intelecto, e o Evangelho tem a potencialidade de tocar o nosso coração pela docilidade, pela sutileza. E nós vemos que os frutos que são gerados são proporcionais ao que nós estamos dando. A religião é um complemento, nós vemos o descaso durante séculos e séculos da religião para com Deus, se preocupando apenas e tão somente com o que o mundo poderia lhe dar através do ouro, da prata. E nós vemos que devido a isso nós criamos uma casca de incrédulos, porque ficávamos preocupados apenas e tão somente com as guerras, com o poderio temporal, e isso nos afastou um pouquinho da essência da religiosidade. E hoje, nós vemos que a Europa até hoje sofre esse grave dano, dessa ausência, desta ruptura para com a religião. Povos extremamente cultos, intelectualizados, mas que não conseguem se ligar ao alto. Então, nós teremos daqui a pouco, no segundo bloco, um pouco mais de tempo para conversarmos sobre essa temática fascinante. Apesar do tema ser bastante extenso, que o André leu, mas é um tema que nos faz abordar, durante as nossas falas, algo que julgamos ser bastante importante para podermos entender um pouco qual é o papel que se espera de cada um de nós. E, logicamente, vamos iniciar o segundo bloco falando de Francisco Cândido Xavier, a maior eminência no amor que a Terra conheceu no século XIX e XX. Queridos amigos, não saia daí não, nós já retornaremos, vamos para um pequeno café e retornaremos com o programa ABC do Espiritismo, pela qual temos o compromisso de falar do Evangelho, dessa mensagem tão edificante que toca as raízes de nosso coração. Já retornaremos com o programa ABC do Espiritismo. Estamos apresentando ABC do Espiritismo. Assine nosso canal no YouTube. Acesse www.youtube.com/TV A Caminho da Luz. Centenas de vídeos disponibilizados para você assistir onde e quando quiser.
Voltamos a apresentar ABC do Espiritismo. Queridos amigos, não disse que era rápido? Já retornamos com o programa ABC do Espiritismo. Hoje falando um pouquinho dessa mensagem muito bonita, reconhece-se o cristão pelas suas obras. Não é? É muito bacana isso, porque as suas obras não é aquilo que nós dizemos. Ser um orador, falar do Evangelho, empolgar as multidões, fazer as pessoas chorar, isso é muito bacana, realmente ajuda. Mas nós vivemos num mundo pelo qual nós temos que dar testemunho. Chico Xavier, ele foi o que foi, aquele homem magnífico, André, exatamente por ter sido caridoso e mostrado a sua intelectualidade, e muitas vezes ainda, com vergonha de mostrar a sua inteligência, às vezes se escondia até através de Emmanuel. Não por maldade, mas sim porque ele não queria nos ofender. Ele não queria mostrar o tamanho do seu conhecimento. Era um homem verdadeiramente missionário, que nós tivemos a oportunidade de ser um protótipo, uma figura perfeita, para podermos então colocar esse capítulo, reconhece-se o cristão pelas suas obras. Chico foi a obra perfeita que Jesus colocou em nossos caminhos para ser um guia e um modelo, já que Jesus ainda está muito distante das nossas ações. Muitos podem estar perguntando a respeito desta perfeição. Nós sabemos que é uma perfeição relativa. Chico Xavier para o planeta Terra atingiu a excelência. E naturalmente em planetas mais evoluídos tem muito também o que aprender. Então nós vemos que não tem espírito tirando Deus que já sabe de tudo. Então muitas pessoas perguntam, por que Jesus disse sede perfeitos? Procurarmos a perfeição e a excelência para esse planeta, para continuarmos o nosso progresso, o nosso evoluir, o nosso caminhar. E recentemente até mostramos aqui, apresentamos 2 programas pela TV Mundo Maior, o ABC do Espiritismo, entrevistando Eurípides, o filho de coração do nosso querido Chico Xavier. E quando nós estávamos lá filmando, entrevistando, nós tivemos a oportunidade de entrar no quarto do Chico, de estar ali na sala do Chico, onde durante tantos anos o Chico recebeu tantos amigos encarnados, tantos benfeitores, trazendo as mais variadas obras. E nós podemos perceber que aquele magnetismo do amor, aquela doçura, aquele magnetismo de um fiel colaborador de Jesus está impregnado naquelas paredes. Então, você que tem a oportunidade às vezes de viajar e não teve a oportunidade de conhecer pessoalmente Chico Xavier, a casa do Chico virou um museu, está aberto. E ao se deparar com aquele lugar simples, mas um lugar que nos remete à paz, que nos remete à felicidade, eu convido a você para conhecer a casa do nosso querido Chico na cidade de Uberaba. É verdade. Eu gostaria de relembrar que o começo da mensagem diz assim: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente os que fazem a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Esta frase é uma frase de grande impacto, porque falar de Jesus hoje, e no século XXI, já não tem importância. As palavras já se somem, as palavras se perdem. O que ficam é os gestos. Nós, quando ouvimos hoje, já se passaram 14 anos do retorno de Chico Xavier para a pátria espiritual, e nós ainda ouvimos falar de Chico Xavier. É interessante que ninguém ouve dizer Chico era um grande orador, apesar de falar maravilhosamente bem.
Mas o que Chico deixou no seu legado é exatamente isso aqui que o Evangelho nos ensina. Chico não se preocupou em ser um grande jogador. Chico se preocupou em ser um grande homem. Chico não se preocupou o tempo todo em falar Senhor, Senhor. Chico se preocupou em vivenciar o Senhor, ajudando aqueles mais simples e humildes que passam pelas provações na terra, de colheitas de ontem, de abuso de ontem, de existências anteriores, logicamente que estamos a dizer. Mas nós começamos a perceber que não é todos que vão dizer Senhor, Senhor que entrará no reino dos céus, mas aqueles que fizeram a sua vontade. Uma vez perguntaram a Jesus, Senhor, como é que nós o reconheceremos depois que você partir? E Jesus diz, quando algum faminto, pedir um pão, dê meu nome, imagine que sou eu. Quando alguém pedir um copo de água, dê, imagine que sou eu. Quando alguém pedir um agasalho, dê, imagine que sou eu. Jesus fazia uma colocação magnífica de que quando eu ajudo o meu próximo, consequentemente eu estou fazendo a obra do Senhor. Eu estou fazendo a obra de Deus. Eu estou concretizando aquilo que Jesus legou para a humanidade. Você que está nos ouvindo, você já viu algum discurso de Jesus? No sentido de um templo, de aglomerar pessoas apenas para deleitar os seus ensinamentos? Você já leu algum livro escrito por Jesus? Ele não se preocupou com nada disso. Ele se preocupou em falar, mas ao mesmo tempo exercitar o amor para com os mais necessitados. E é esse o legado que ele deixou para todos nós, André Luiz. É verdade. Nós há pouco tempo lançamos o nosso primeiro livro, Momentos de Reflexão à Luz do Espiritismo. E neste livro tem uns 3 artigos ou 4 que nós falamos um pouquinho do nosso querido Chico. Porque quando nós falamos do Chico, nós temos que dividir o Chico por grupo. Nós temos que falar o Chico na condição de homem, o Chico na condição de familiar, o Chico na condição de médium, o Chico na condição de cristão. Muitos podem pensar que é a mesma coisa, mas não é. Ele era disciplinado em todos, tinha docilidade em todos, mas em cada um nós vamos ver o seu exemplo, o seu esforço de mostrar para todos nós que é perfeitamente possível estarmos em comunhão com a espiritualidade amiga e vivermos bem com os nossos familiares, com as pessoas que estão do nosso lado. Para mim, Chico Xavier é o Evangelho vivo. Enquanto eu e o nosso querido Sérgio estamos interpretando as palavras, Chico Xavier vivenciava, letra por letra, tema por tema, e nós um dia faremos o que ele fez durante seus 92 anos. E este tempo vai depender unicamente de nós. Se vai levar 2, 3, 4, 5 encarnações, vai depender de nós. O tempo, o esforço, o ideal, a vontade, todos nós podemos nos transformar, evidentemente que não do dia para a noite. A partir de hoje eu vou ser um Chico Xavier, mas nós podemos no hoje fazer um pouquinho do que Chico Xavier fez no muito. O importante é começar. Interessante também, André, nós vimos nesse livro, Momentos de Reflexão à Luz do Espiritismo, mensagens interessantes, realmente abordando sobre Chico Xavier. Eu também vi essa parte e li que você mencionou, colocando Chico em vários aspectos e realmente trazendo para nós percebemos que realmente às vezes nós podemos ser um bom espírita dentro de uma casa espírita. Às vezes nós podemos ser um bom pai de família, uma excelente mãe de família, um excelente filho dentro da nossa casa. Mas quando nós começamos a perceber, nós somos dentro do conjunto. Nós somos perfeitos. Ou seja, aonde é que nós temos mais dificuldade? Eu consigo ser um bom familiar. Na minha família eu consigo manter uma disciplina, uma tranquilidade. Mas e na sociedade? Como é que está o seu comportamento na condição de cristão?
E quando eu começo a trabalhar com isso, eu começo a perceber que eu vou trabalhar com as minhas imperfeições, tentando corrigi-las no dia a dia, trabalhando com o imperfeito para tentar fazer com que o correto seja, logicamente, colocado em ação. Eu me lembro das palavras de Jesus quando dizia: dizei sim, sim e não, não. Nós não podemos mais viver na falsidade. É importante que nós sejamos uma árvore produtiva, mesmo que essa árvore às vezes afronte aqueles que estão ao nosso lado. Mesmo que as pessoas que estão ao nosso lado não concordem com o nosso pensamento de servir ao próximo, de fazer sopa, de dar cesta básica, nós não temos mais que estar preocupado com o outro. Nós temos que estar preocupado com o nosso bem-estar. É verdade. Já foi a época em que vivíamos pensando no que o outro iria dizer ou pensar deste ou daquele trabalho que estou levando adiante. Hoje, nós podemos produzir, gerar, doar os frutos mais doces que o Evangelho nos ensina. Nós sabemos que a palavra amor é uma palavra usual no nosso vocabulário, mas sabemos também que não é porque falamos com frequência que já sabemos amar. Mas hoje nós somos convidados a pisar no primeiro degrau do amor, que é respeitar o próximo, a individualidade, para começarmos a ascender ao ponto de nós compreendermos o que Jesus nos disse: amai-vos uns aos outros, como eu tenho vos amado. Então nós vemos que os frutos serão doces ou amargos. A nossa árvore produzirá em abundância ou será uma árvore a exemplo da figueira seca, conforme o que nós queremos. Nós temos autonomia em nossa vida, nós temos o livre-arbítrio e agora é momento de usarmos todo este conjunto, toda esta situação a nosso favor e doarmos sempre o que temos de bom, de belo e de maravilhoso dentro de nós. O que há de mais belo, que eu acredito, no século XXI, é que nós estamos reencarnados no Brasil. Disse isso também recentemente, quando estive em Portugal, fazendo um ciclo de palestra, que os portugueses também deveriam agradecer pela oportunidade. Imaginemos nós que hoje vivemos em países que respeitam a nossa religião, que respeitam a nossa maneira de pensar, que respeitam as nossas ações. Imagine você se nós tivéssemos reencarnado, por exemplo, na Síria e viéssemos com o compromisso de fazer o bem, como encontramos no livro Os Missionários, e de repente nós, ao deparar ainda na condição de criança, ganhássemos o nosso primeiro brinquedo, uma metralhadora. Aprendêssemos nessa existência a sermos aquelas criaturas que visse o outro como os nossos inimigos. Como seria mais difícil? Aproveitemos essa oportunidade para vivermos felizes. E somente nós somos responsáveis pelas nossas ações. Queridos amigos, estamos caminhando para o encerramento de mais um programa, mas antes disso, não se esqueça, mande a sua solicitação de amizade através do Facebook, procurando pelo nosso Sérgio Vilar, como você está vendo na sua telinha, e curta a minha fanpage, André Luiz Querini Vilar. E através da minha fanpage, todos os domingos às 18 horas, realizamos o Evangelho no Lar. E você é o nosso convidado. Não esqueça o nosso compromisso. Domingo, às 18 horas, pela fanpage do André, você entra na minha casa, para que juntos possamos fazer o Evangelho no Lar. 6 horas, onde também se reúne, em nosso lar, os espíritos para orarem ao Pai e agradecer na vida. Queridos amigos, fiquem com Deus. Que Jesus nos abençoe. O programa ABC do Espiritismo encerra, nesse instante, um beijo carinhoso. Até semana que vem. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.